Olá pessoal, meu nome é Alex, somos da equipe Multiedro, parceira Flashdesk. O intuito dessa apresentação é passar por todas as guias do portal Flashdesk e demonstrar um pouco das ferramentas, o que vocês podem utilizar ou não. Como vocês podem ver aí, essa primeira tela já se chama painel, onde você tem um overview de tudo que você tem já no seu portal, tanto em relação aos tickets, né? Tudo que está vencido, que está aberto. Do lado aí você tem aí o período do seu portal, né? Na guia tickets você já consegue navegar sobre os tickets que estão abertos. Você consegue customizar essa forma de pesquisa, né? Você tem os filtros aí do lado esquerdo, por agente, por grupo. Você consegue filtrar também os status, né, desse ticket, a prioridade dele também. No ticket você tem a informação de vencimento. Você consegue também exportar esses tickets, caso seja de necessidade. Okay? Na guia soluções, vocês têm essa guia como repositório de conhecimento. Vocês conseguem subir documentos nessa parte, documentos referentes a alguns assuntos que podem facilitar o uso sobre um determinado produto, como instrução para os seus clientes externos, por exemplo. Fórum funciona como uma espécie de blog. Vocês conseguem postar tópicos referentes a um assunto específico, ou sobre um assunto que é bem frequente, que você precisa de uma interação do seu cliente para isso, ou simplesmente para a visualização dele. Mas esse campo você pode utilizar para postar informações rápidas, né, de acesso rápido. Na guia clientes, você consegue cadastrar todos os contatos que você trabalha. Por exemplo, são contatos internos, você consegue cadastrá-los aí. São também os externos, você consegue cadastrar. No momento que você cadastrar o seu contato, ele recebe um e-mail automático para poder se logar na ferramenta, né? Então ele vai poder cadastrar uma nova senha. Você consegue também cadastrar empresas também, caso seja de necessidade. Ele te dá essa opção também. Ok? Na guia de relatórios você tem aí diversos relatórios que vocês podem puxar dentro da ferramenta. Relatórios dos seus agentes, relatórios de clientes, pesquisa de satisfação, comparação entre grupos e agentes, comparação dos seus agentes em relação às métricas, né, se eles estão respondendo dentro do SLA. Você consegue puxar essas informações, tá? É importante essa seção, porque ela te dá o feedback do que está acontecendo dentro do seu portal, se seus agentes estão respondendo da maneira certa, né? Você consegue auditar, né? Você tem essa forma de auditoria para poder ter um feedback ou dar um feedback para um gestor ou algo desse sentido. Na guia de administrador é uma parte especial para todo administrador, onde ele tem acesso a todos os ícones para configurar o seu portal. O primeiro ícone só marca no Helpdesk. Essa opção ela te dá acesso à customização de layout, customização de URL. Clicando nessa opção, você tem o nome do seu portal, você tem a URL do seu portal também. Aí ele te dá uma opção de um logotipo, ok? Você consegue também personalizar o seu portal via HTML e CSS. Segundo ícone do portal, ele te dá a opção de configurar e-mails de suporte. Se você trabalha com a área de suporte, uma área de marketing, uma área de financeiro, você consegue customizar diversos endereços aí
para que no momento em que você receber um ticket sobre suporte, por exemplo, você consegue direcionar para uma equipe que cuida disso. Se você receber um e-mail sobre financeiro, você consegue direcionar para uma equipe específica. Então essa opção é muito bacana. Segunda opção sobre notificações por e-mail, notificações automáticas. Você consegue editar notificações para os seus solicitantes. Aí, por exemplo, quando ele abre um ticket, ele recebe uma notificação automática de que o ticket dele vai ser tratado. Você consegue customizar esse ticket no seu idioma, por exemplo. E isso funciona também para o lado do agente. Então, toda vez que o agente responder um e-mail, ele recebe uma notificação. Se o ticket foi violado, né, ou se foi ultrapassado aí o período de SLA, ele recebe uma notificação automática também. E você tem diversas notificações que vocês podem customizar e habilitar dentro do seu portal. Você também tem uma opção de customização de ticket, né? Você consegue adicionar campos, né, dentro do seu campo de ticket. Então, por exemplo, eu vou adicionar um texto em parágrafo. Você consegue adicioná-lo e deixar visível para os seus agentes ou para os seus clientes, ok? Você consegue habilitar aí quem vai ver o que dentro dessa guia, dentro desse formato de tickets, de abertura de tickets, ok? Voltando em administrador, você tem o ícone que se chama SLA, né? Regra de SLA. A regra de SLA, na verdade, você consegue determinar um tempo em que seu ticket precisa ser respondido ou não. Um ticket que é urgente, ele precisa ser respondido em um determinado tempo e precisa ser resolvido também em um determinado tempo. O que é interessante é que, se isso for violado, você consegue escalar esse ticket para mais alguém dentro da hierarquia da sua empresa, ok? Horário de trabalho. Esse ícone, você define o horário de trabalho dentro da sua organização, o horário comercial, ok? Vou editar aqui essa opção para vocês. Vou adicionar um novo, né? Adicionando novo, vocês vão visualizar no detalhe. Então aqui você tem de segunda a sexta o horário de trabalho, ok? Consegue definir. Múltiplos produtos. Essa opção serve caso vocês trabalhem aí com produtos diferentes, por exemplo, Google e Amazon. Você consegue criar dois portais com nomes diferentes e com URLs diferentes. Porque são produtos separados, você consegue concentrar informações referente a Google em um e referente a Amazon em outro. Okay? Você tem aí as opções de integração, que é Twitter e Facebook. Então, caso vocês queiram de repente habilitar essa opção, o cliente consegue abrir um ticket dentro do Twitter lá e direciona para o seu portal. Isso funciona também com o Facebook. Você tem uma página no Facebook do seu portal e é possível criar um ticket por lá. Funções. Você habilita funções para os seus agentes. O seu agente pode ser simplesmente um agente que responde ticket, pode ser um supervisor, um administrador do portal. E você pode habilitar para os seus agentes essa opção. Grupos. Você tem aí a opção de criar grupos de e-mail, grupos de suporte, né, dentro do seu portal. Então, por exemplo, levando em consideração o e-mail suporte e o e-mail financeiro, então qual que é a equipe financeira? Você consegue definir aqui as pessoas que vão cuidar desse tipo de ticket. Isso funciona para o suporte também. Segundo item é os vales extras, referente a cartão de crédito. Você consegue também definir alguns vales aqui nessa opção. Segundo nível de produtividade, você tem o primeiro ícone que se chama despachante. Você consegue criar regrinhas, né, de envio de e-mail ou de escalonamento. Por exemplo, você consegue definir uma condição se seu ticket foi respondido ou não, ou se foi recebido por alguém. Você consegue aí aplicar uma ação. Então, por exemplo, se o diretor da empresa
nesse endereço X, eu quero tratar ele com mais detalhe, eu quero que a prioridade desse ticket seja mudada. Então você consegue criar esses tipos de regras dentro do dispatch, ok? Regras de supervisão, segundo o ícone, funciona como uma supervisão mesmo. Você vai supervisionar os tickets que são recebidos dentro do seu portal. O ticket que foi respondido dentro do tempo hábil, você consegue escalar, ok? Regras de observador. Ele trabalha também no mesmo sentido. Você consegue definir um evento, qual é a pessoa que abriu esse ticket, prioridades e ações, ok? Cenários, você consegue definir um cenário automático para os seus tickets. Então, por exemplo, eu quero criar um cenário de anti-spam. Então, toda vez que eu receber um e-mail de spam na ferramenta, eu consigo aplicar um cenário de exclusão. Aí eu defino aqui o tipo de ação, né? Se for exclusão, aí quando eu for no ticket eu consigo aplicar esse cenário de anti-spam. Aí automaticamente ele vai excluir esse e-mail dentro do meu portal. Okay? Comandos de e-mail, você consegue enviar um comando somente com essas tags, né? Com essas palavras-chave, e automaticamente você consegue mudar a prioridade de um ticket e habilitar esse ticket para algum agente que esteja trabalhando lá no momento. Okay? A ferramenta ela dispõe de algumas integrações. Você percebe que você tem Google Calendar, você tem Contact, você tem algumas integrações com Zoho, Dropbox. Então a ferramenta ela permite você linkar e poder fazer essa fusão com outros serviços de terceiros, ok? Aí você tem um ícone de respostas rápidas, né? São notificações automáticas, aquelas notificações que você consegue de repente mandar de uma forma rápida para o cliente, apenas habilitando essa função, ok? Você consegue definir tags também, como se fosse uma notificação automática. Aí ela funciona como uma resposta rápida para o cliente mesmo. Voltando em administração, você tem o ícone de satisfação cliente, ok? Então, adicionando essa opção, clicando nessa opção, você tem como adicionar essa pesquisa, né, na conclusão do chamado, na resposta dos chamados. Enfim, você consegue habilitar essa pesquisa para os seus agentes. Você tem o jogo também, um joguinho que você consegue criar uma disputa da equipe, né, de agentes, uma disputa saudável, onde eles concorrem, quem responde mais tickets ganha mais pontos, vai subindo de nível. Então você consegue definir isso, habilitar isso dentro da ferramenta para estimular, né, os seus agentes a responderem os tickets com mais rapidez. Okay. Terceiro nível é cliente portal. Aí você tem o primeiro que se chama segurança. Aí você tem como habilitar o logon único, né? E aí a ferramenta trabalha em conjunto com a AD, né? Para que o logon seja unificado. Você consegue habilitar o SSL, um protocolo de segurança. Segundo o ícone também você consegue habilitar, né, o que você deseja que o seu cliente veja no primeiro acesso do seu portal na tela de login. Você vai habilitar o Facebook para que ele se logue com o Facebook e entre outras informações. O widget feedback, você consegue criar um widget numa tela, um pequeno portalzinho dentro de um site, por exemplo, com esse código HTML aqui embaixo. Então, colando no seu site, você consegue habilitar essa janela e o seu cliente consegue abrir um chamado de lá, por exemplo. Okay. Quarto nível, conta. Você tem algumas informações de conta, importação de tickets do Zendesk, são informações gerais sobre o seu portal. Bom, pessoal, apenas para completar, você tem essa opção de perfil, onde você consegue disponibilizar sua assinatura,
mudar o idioma, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estaremos à disposição aí no que precisarem, tá bom? Muito obrigado e até mais.